Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. E essa aqui é a nossa sexta aula para falarmos a respeito dos livros proféticos, os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar a respeito de um livro bem especial, porque nele nós encontramos algumas das principais declarações a respeito do reino messiânico futuro, ou reino eterno de Cristo que há de ser estabelecido. Eu estou falando a respeito do livro de Miqueias, que na Tanakh é chamado de Mihá, que é uma forma abreviada de Mihá-Yahu, cujo significado seria quem é como o Senhor. E mesmo que Miqueias faça parte desse grupo dos profetas menores, com apenas 7 capítulos, o livro de Miqueias pode ser comparado ao livro de Isaías em termos de eloquência retórica e poder. E o caráter único deste livro estaria em sua organização, que não é necessariamente uma organização cronológica. Então é bem importante nós entendermos isso. Quando você estiver lendo, não espere que todos os oráculos ou que todos os eventos profetizados estejam em uma ordem cronológica, mas ele vai alternar aqui entre oráculos de juízo e palavras de esperança para os dias futuros, quando o reino de Deus for estabelecido, em que o Senhor será o rei. E assim como nós vimos também no livro de Oséias, na essência do livro nós vamos ver essa tensão entre a necessidade do juízo divino por causa do rompimento da aliança entre Israel e Deus, por parte dos israelitas, é claro, e o anseio do Senhor de abençoar Israel, porque afinal de contas Israel é o povo de Deus. E não somente isso, também por causa do caráter divino, a maneira que o Senhor é misericordioso e gracioso para com seu povo. Então, ao lermos o livro de Miqueias, fica bem claro essa constante tensão entre os julgamentos e as bênçãos futuras que hão de acontecer sobre Israel. E assim como na maioria dos livros proféticos, também é muito importante que nós venhamos entender o contexto político da época para que nós possamos compreender aqui os oráculos que estavam sendo declarados por Miqueias. Porque se nós não compreendermos isso, nós começamos a embaralhar os fatos e compreender os oráculos como sendo algo desconecto da realidade do profeta, o que não era. Para a autoria do livro de Miqueias, lá no capítulo 1, versículo 1, no subscrito do livro, nós vamos ver que a palavra do Senhor veio a Miqueias, um profeta que no caso do subscrito relaciona com sua cidade, não com o seu parentesco. Então nós vamos ver que a palavra do Senhor veio a Miqueias de Moresete. Moresete aqui, que era a cidade natal de Miqueias e que era uma aldeia que ficava a cerca de 40 quilômetros ao sudeste de Jerusalém. Este Miqueias, o profeta, ele também é mencionado e só é mencionado uma outra vez em outro livro do Antigo Testamento, lá em Jeremias capítulo 26, quando Jeoaquim subiu ao trono de Judá. E como nós já vimos, os profetas e os sacerdotes começaram a julgar Jeremias, querendo matar ele. E como naquela época haviam dois tipos de partido, aqueles que eram pró-Babilônia e aqueles que eram pró-Egito, e como Jeremias estava profetizando o exílio e a conquista da Babilônia sobre os judeus, então aqueles que eram pró-Egito estavam querendo matar Jeremias. E aí, de repente, alguns do partido pró-Babilônia também se levantam para defender Jeremias, dizendo: ei, se lembrem, por acaso já se esqueceram de Miqueias, que também profetizou contra Judá, profetizou destruição, mas quem é que quis matar ele? Ninguém, porque ele era um profeta do Senhor. Da mesma forma, nós não devemos matar Jeremias. Então, pelo exemplo de Miqueias, que não morreu mesmo declarando as suas palavras pesadas de destruição, assim também Jeremias foi salvo por aqueles homens. É importante lembrar também que Miqueias faz parte daquele grupo de profetas do 8º século, junto com Amós, Jonas e Oséias lá em Israel e Isaías lá em Judá. E a data do ministério de Miqueias nós vamos tirar uma base a partir também do subscrito do capítulo 1, versículo 1, porque é lá que ele vai nos dar 3 reis que teriam governado sobre Judá ou Israel durante o período que Miqueias teria atuado como profeta. Então, primeiro ele vai nos falar sobre Jotão, que reinou entre 750 e 732 a.C., depois o rei Acaz de 732 a 716 a.C., e o rei Ezequias, que teria reinado de 715 até 686 a.C. Então, segundo os oráculos aqui que foram declarados por Miqueias e as datas relativas aos reis que ele nomeou lá no capítulo 1, nós podemos deduzir que Miqueias teria começado o seu ministério antes da queda do reino do norte, em Samaria, lá em 722 a.C., já que nós sabemos que ele teria atuado durante o reinado de Jotão também. E é dentro desse contexto da queda do reino do norte, lá da tomada de Samaria
pelos assírios em 722 que nós começamos a entender os oráculos de Miqueias. Então, durante o reinado de Sargão II da Síria, Israel não teria se rebelado, mas logo depois da morte desse rei, durante a ascensão do seu filho, do próximo rei, Senaqueribe, o rei Ezequias faz uma coalizão que teria sido liderada aí por um rei rebelde lá da Babilônia, o tal do Merodach-Baladã, que nós já vimos também lá em 2 Reis 18. E aí foi como reação a essa coalizão que o rei Ezequias teria feito, que Senaqueribe teria atacado Israel e levado o povo para o exílio. Enquanto isso, lá em Judá, no Reino do Sul, durante o ministério tanto de Isaías quanto de Miqueias, o rei teria se arrependido dos seus pecados, o Senhor teria perdoado, demonstrado misericórdia e poupado a cidade naquela época. Mas foi logo depois da morte de Ezequias que os governantes de Judá teriam se rebelado novamente contra o Senhor, agora com o rei maligno tal de Manassés. E se você não se lembra, o Senhor prometeu a destruição de Jerusalém por causa do mal que este rei Manassés estava promovendo em Judá. Então, dentro das profecias de Miqueias, nós vemos aqui a previsão tanto do envio para o exílio babilônico e a destruição de Jerusalém em 586, quanto o resgate do cativeiro em 539. O versículo-chave desse livro seria Miqueias 6:8, que é um versículo muito importante dentro dos julgamentos do Senhor, quando o povo estaria se fazendo de bobo aqui diante do Senhor, como se eles tivessem razão de estar vivendo como eles estavam vivendo, e o Senhor responde a eles pela voz de Miqueias, dizendo: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede a ti. Ele pede que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E vocês não fizeram nada disso. E aí o restante da história nós vamos ver já já. E aí, como resumo do livro de Miqueias, nós vamos dividir o livro em dois. Mesmo que as profecias e os oráculos não sejam cronológicos, ainda conseguimos dividir dessa forma. Do 1 ao 5 nós vamos ver uma severa mensagem de julgamento e uma nota de salvação. E assim também no capítulo 6 ao 7 nós vamos começar com mais julgamentos e terminando com uma nota de esperança maravilhosa. Partindo então para a primeira parte do nosso esboço, nós vamos ver o capítulo 1 de Miqueias, com a introdução do livro, do profeta e a primeira série de ameaças. E essas ameaças contra tanto Samaria no norte quanto Jerusalém no sul. Então o livro vai começar apresentando Miqueias, que é um profeta de uma cidade rural lá de Judá, que teria atuado durante o reinado de Jotão, de Acás e de Ezequias. E logo depois disso, o profeta, no versículo 2, vai convocar todas as nações para que elas ouçam a sua mensagem. E aí ele vai declarar assim: ouvi todos os povos, prestem atenção, a terra e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Aí depois disso ele vai descrever o Senhor como um guerreiro valente aqui saindo para a guerra, só que no caso ele está indo contra o seu próprio povo, onde os focos de pecado mesmo estariam em Samaria e em Jerusalém, as duas capitais. Aí no versículo 6 e 7 ele vai focar em Samaria com uma ameaça de ruína por causa dos pecados de idolatria do reino do norte. E aí a segunda ameaça vai até o final do capítulo no versículo 16 e que vai se dirigir a Jerusalém. E aí ele vai citar cidades aqui em que o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, destruiria enquanto ele estivesse avançando contra Jerusalém. E o profeta aqui vai usar uns trocadilhos muito incríveis para falar a respeito do futuro de cada uma dessas cidades. Na tradução do português não fica muito legal, mas o que ele estaria fazendo no original seria comparar o nome, o significado do nome das cidades com o destino de cada uma delas. E aí ele vai fazer mais ou menos assim: o Rio de Janeiro ficará seco, a cidade repouso não terá sossego, a cidade luz ficará em escuridão, algo assim, mais ou menos, só para você ter uma ideia do que ele está fazendo. E é lá no versículo 16 que ele vai finalizar falando a respeito do exílio, ou um tipo de anúncio, um tipo de apontamento para o exílio que vai acontecer ainda muito tempo depois da proclamação de Miqueias. Aí nós vamos para Miqueias 2, a segunda parte do nosso esboço, com as razões para esse juízo acontecer. E é bem interessante notar durante esse capítulo que as vozes vão também alternando durante os oráculos. Então no versículo 1 e 2 é Miqueias falando, no 3 e 4 é o Senhor falando, no 5 volta a ser Miqueias, no versículo 6 são os falsos profetas, no começo do versículo 7 é Miqueias de novo, e no final do versículo 7 até o versículo 13 é o Senhor falando. Então quando você observa aqui durante esse capítulo as razões, os motivos para o julgamento do Senhor vir sobre essas nações, ou sobre Israel como um todo,
Basicamente, os grandes motivos são injustiça social e a idolatria, como quebra da aliança. Aí lá no versículo 6 até o versículo 11, nós vamos ver um oráculo contra os falsos profetas, os falsos líderes, e como eles estão ensinando uma falsa teologia em Israel, enquanto eles mesmos estavam alinhados aos deuses da terra, e como para esses profetas, como o Senhor olha para eles com um certo desdenho, como se dizendo, eu não tenho nada a ver com eles. E logo depois disso, o capítulo vai finalizar nos versículos 12 e 13 com uma promessa linda, onde o Senhor vai dizer assim, certamente ajuntarei todo o meu povo, todo Jacó. Isso ele está falando do reino do norte e do reino do sul, como um povo só. E por certo congregarei todo o restante de Israel. Eu os colocarei todos juntos como ovelhas dentro do curral, como rebanho no meio do seu pasto, e eles farão estrondo por causa da multidão dos homens, serão muitos. E presta atenção nisso, ele vai dizer assim, e aquele que abre o caminho sobe diante deles, e eles atravessarão, entrarão e sairão pela porta, e o rei irá diante deles, o Senhor irá à sua frente. Coisa mais linda! Depois, avançando no nosso esboço, capítulo 3, nós temos uma segunda série de ameaças e as razões para isso acontecer. Nesse capítulo, então, nós temos 3 oráculos, o primeiro acontecendo do versículo 1 até o versículo 4, o segundo do versículo 5 até o 7, e o terceiro do versículo 9 até o 12. Miqueias agora, nesse capítulo, ele vai focar no papel dos profetas e dos sacerdotes, porque são eles quem têm promovido toda essa injustiça social com suas teologias toda torta e com as suas políticas aqui de lidar com o povo. E aí no versículo 8 fica bem claro que ele está fazendo isso, está sendo forte contra o povo porque o próprio Espírito de Deus está sobre ele. Ele vai dizer assim, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem. Isso para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E ele vai finalizar esse capítulo com a palavra de destruição contra Jerusalém, dizendo que Sião será lavrada como um campo e Jerusalém voltará a ser um montão de ruínas. E ele declara isso sobre Jerusalém como se fosse uma ponte numa canção aqui agora, porque avançando logo depois dessa declaração, essa afirmação de juízo e destruição sobre Jerusalém, nós avançamos no esboço falando a respeito do capítulo 4 e 5 com uma grande palavra de esperança para o futuro, logo depois de tudo isso acontecer. E esses 2 capítulos estão falando justamente a respeito do estabelecimento do reino de Deus, do reino messiânico, o rei vindouro, e são esses capítulos que se tornam a parte central da profecia ou do livro de Miqueias. Então nós acabamos de ver no capítulo 3, versículo 12, a destruição de Jerusalém, e nesse oráculo agora nós vamos ver a reconstrução e a restauração de Sião por meio do Messias. Então ele vai começar declarando do versículo 1 ao 4, dizendo que nos últimos dias acontecerá que o monte santo de Deus, ou o monte do templo do Senhor, será estabelecido como o monte mais alto e se elevará sobre todas as montanhas, e todos os povos irão até ele. Muitas nações irão e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine a respeito dos seus caminhos, para que nós possamos andar em suas veredas, porque a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. É ele, o Senhor, o rei em Sião, que julgará entre muitos povos e corrigirá muitas nações distantes, e essas converterão as suas espadas em relhas de arado, e suas lanças se tornarão em podadeiras. Uma nação não levantará mais a sua espada contra outra nação, porque ninguém mais aprenderá a guerra. Mas naquele tempo cada um se assentará debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e ninguém o afugentará de lá. Por que isso vai acontecer? Porque o Senhor dos Exércitos disse isso. E eu amo como Miqueias coloca o nome do Senhor dos Exércitos nesse lugar, porque ele está dizendo que haverá paz. Nação nenhuma se levantará contra outra. E por que haverá paz no mundo? Porque o Senhor dos Exércitos é quem estará reinando. E é ele quem garantirá a paz universal. E aí no versículo 6 e 7 ele ainda continua. No versículo 7 ele vai dizer, eu farei um remanescente de todos aqueles que tropeçam e uma nação daqueles que haviam sido expulsos, porque o Senhor reinará sobre eles em Sião, desde agora e para sempre. Aí ele vai seguir até o versículo 13, prometendo o retorno do exílio, que também virá no futuro, depois de tudo
aquilo que ele já profetizou de destruição. Aí nós passamos para o capítulo 5, logo no versículo 2, nós vemos aquele versículo que acabou levando os magos no futuro para a cidade de Belém, onde no versículo 2 ele vai dizer assim: mas tu, Belém de Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Caramba, que palavra é essa? De você virá aquele que existe desde antes da fundação do mundo. E aí ele continua até o versículo 6 falando do papel do Messias nessa restauração prometida. No 5 ele ainda diz: o Senhor será a nossa paz. Aí do versículo 7 ao 9 vai falar a respeito desses remanescentes, desses exilados que estarão voltando, triunfando contra as nações. Vai dizer que eles estarão entre muitos povos, entre muitas nações, e a mão do Senhor será exaltada sobre todos os seus inimigos por meio deles, enquanto estes inimigos estarão sendo exterminados. E o capítulo vai finalizar com um oráculo final falando sobre a restauração do Senhor, enquanto ele vai purificar Judá, removendo toda idolatria, removendo todo poste-ídolo, tudo aquilo que faz mal ou que impede Judá de amar ao Senhor de todo o coração, ao mesmo tempo que ele vai estar fazendo vingança contra todas as nações ou inimigos do Senhor. E por que ele vai fazer isso? Porque todas as nações são desobedientes a ele. Depois do nosso esboço, Miqueias capítulo 6, nós vamos ver o litígio de Deus contra Jerusalém. E essa aqui seria a terceira série de ameaças, então, que o profeta Miqueias estaria trazendo contra o povo. Nesse capítulo é como se o Senhor estivesse trazendo o povo de Israel ao tribunal. Só que além do Senhor ser o demandante, ele também é o juiz. Como é que ele pode perder esse caso? Do versículo 1 ao 3, as montanhas vão fazer o papel de júri, assistindo tudo aquilo que está sendo pronunciado. Nos versículos 4 ao 5, as causas ou as reclamações contra o povo estão sendo tragas, anunciando e lembrando aqui dos principais pontos da história que Deus estava escrevendo enquanto trazia a redenção de Israel, enfatizando que todos esses momentos eram de autorias do Senhor. Foi ele quem tirou o povo do Egito, foi ele quem enviou Moisés, foi ele que julgou Balaão e tudo mais que ele estava citando ali. Depois, nos versículos 6 e 7, é como se a defesa estivesse apresentando um tipo de acordo, usando linguagem liturgial lá do templo, como eles falavam, tentando apresentar ao Senhor algo que fosse agradável a ele. Mas no versículo 8, o Senhor vai responder a eles pela voz de Miqueias, lembrando eles que o caráter e o desejo do Senhor já foi feito conhecido para eles há muito tempo. E aí no versículo 8, o nosso versículo chave, onde ele vai dizer: o Senhor já fez conhecido para vocês qual é o caminho bom, o que é agradável é ele. E aí ele vai dizer: me diga, por acaso o Senhor pediu alguma coisa além disso para vocês? De que vocês pratiquem a justiça? De que vocês amem a misericórdia e que caminhem de maneira humilde diante dele? E logo depois disso, do versículo 9 até o versículo 16, no final do capítulo, ele vai continuar falando sobre o fracasso de Israel em persistir na justiça do Senhor, porque segundo o capítulo 16, eles estão seguindo os caminhos de Acabe. E é por isso que o Senhor estaria trazendo contra eles vergonha. Vocês serão envergonhados por causa disso. Depois do capítulo 7, nós dividimos ele em dois, começando do versículo 1 até o versículo 7, com o lamento de Miqueias, que é onde, depois de todo o peso que o Senhor trouxe sobre Miqueias, Miqueias volta-se ao Senhor para clamar por Jerusalém, porque ele realmente entendeu o que estava por vir. No versículo 2, então, ele vai dizer: o homem piedoso foi aniquilado da terra, não há sequer um justo entre os homens, todos armam ciladas para derramar sangue, e cada um caça o seu irmão como uma armadilha. Depois do versículo 4, ele vai dizer: chegou o dia anunciado pelos seus vigias, o dia de castigo, e agora começará a sua confusão. E ele termina o seu clamor no versículo 7 dizendo: mas eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque eu sei que o meu Deus me ouvirá. E logo depois desse clamor, do versículo 8 até o versículo 20, ele vai trazer a terceira palavra de esperança, que é também a última palavra de Miqueias registrada. Ele vai começar com um tipo de expressão para falar a respeito do retorno dos exilados, enquanto eles cumprem o seu papel nas nações como julgamento, lá do versículo 8 até o versículo 13. No versículo 11, então, ele vai declarar: é dia de reedificar os teus muros, e naquele dia os teus muros, o teu território será amplamente expandido. No versículo 14, ele vai fazer uma oração
oração ao Senhor, pedindo que o Senhor venha conduzir o seu povo, falando com aquele que é o pastor de Israel, conduza eles com a tua vara, porque eles são o rebanho da tua herança. Aí do versículo 15 ao 20 é a resposta do Senhor a essa oração, mesmo que às vezes seja Miqueias falando em nome do Senhor. No versículo 15 ele vai responder dizendo: eu lhes mostrarei maravilhas, e vai ser igualzinho como nos dias que eu tirei vocês do Egito. No versículo 18 ele vai dizer: quem é semelhante a ti, Senhor, que perdoas a maldade e esquece das transgressões do povo da tua herança? E como é bom saber que o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque o Senhor tem prazer na misericórdia. E ele finaliza aqui no versículo 20 o seu livro, a sua proclamação profética, com uma promessa da parte do Senhor, mas declarada na voz de Miqueias, onde ele vai dizer que o Senhor mostrará fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, e ele fará isso conforme ele prometeu a todos os antepassados do povo, desde os dias mais antigos, e o povo confia nas promessas e nas palavras do Senhor, e nós também confiamos, porque as palavras do Senhor são fiéis. E é assim que nós vamos finalizar o livro de Miqueias, na esperança do cumprimento de todas as palavras do Senhor. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus os abençoe.